Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu, compartilhando com a nossa irmã Márcia Leão, do Rio de Janeiro, que veio fazer essa breve visita para todos nós e compartilhando muito interessante, né, da sua experiência com o Senhor, como Deus, ele é tremendo, né, trouxe o nome das pessoas que iam ser alcançadas lá no Rio de Janeiro, fez elas esperarem no Senhor por um momento para receberem, né, essa verdade, essa palavra. Então tudo testifica, né, para todos nós que Deus, ele tem uma economia e ele quer colocar esse plano em ação, e tem aqueles que Deus já viu no coração, né, que tem aquela predisposição para realizar a vontade plena dele, e que nós possamos honrar esse convite, né, essa convocação de Deus, de fazermos parte, né, do corpo de Cristo e de estarmos nos abrindo para que esse plano seja executado através das nossas vidas, seja em qual cidade nós estivermos, né? Márcia, conta para nós as tuas experiências assim com Deus, de ver transformando teu coração, transformando tua família, como foram durante todos esses anos, né? As coisas que você pôde ver, presenciar Deus agindo, coisas que para o homem são impossíveis, né? Mas para Deus não tem nada impossível. É verdade, né? A palavra do céu, passaram céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? E eu me lembro de algo assim muito marcante, porque quando nós que viemos para a vida da igreja, a nossa maior preocupação é que aquilo que nós temos recebido do Senhor, a alegria, a libertação, a nossa preocupação é que a nossa família venha também, né? Mas o agir é tudo no tempo de Deus, nós temos que esperar. E quando eu estava nessa primeira denominação, quando nós fomos inseridos, né, fomos salvos, resgatados do Senhor, eu e meus 2 irmãos, na época minha irmã era muito pequenininha, né, mas graças a Deus, já há alguns anos, ela já é uma serva de Deus também, né, ela é uma irmã muito amada, muito temente ao Senhor. E ela está em outra denominação, mas é a minha irmã em Cristo Jesus. Com certeza. Né? Mais do que isso. Então, uma vez o Senhor falou, nós passamos muita dificuldade, né? Deus permitiu tudo, né? Tinha dias que a gente só tinha o que comer naquele dia, e para o outro dia a gente tinha que estar orando, pedindo ao Senhor para que providenciasse o alimento. Então, aquele alimento ali ia até um determinado dia. No dia seguinte, o Senhor providenciava. Então, nós nos preocupávamos muito em meditar, em ler a palavra, nos consagrarmos, estarmos em comunhão com o corpo. E uma vez, um pastor, o Senhor falou assim, eu vou trazer seus pais. E meus pais eram muito endurecidos, minha mãe era católica, ela cria naquele momento que Jesus estava no catolicismo. Mas nós agarramos aquela palavra liberada pelo Senhor, né, como uma esperança, né, agarramos nela e ficamos orando, esperando no Senhor. E um dia o Senhor, eu fiquei sabendo, assim, minha mãe falou para minha filha, eu agora sou uma serva de Deus. Veio me pedir perdão pelas coisas erradas que ela fez no passado, quando nós éramos jovens. É claro, algumas coisas a gente escorregou na maionese, né? Qual questão que, né, no impulso, né, na alegria de achar que está servindo o Senhor, né, acha que Deus está em tudo, né? Não é assim, né? A gente vacilou algumas coisas, né? Às vezes a gente quer forçar também as pessoas a terem a mesma experiência que a gente está vivendo, né? E a gente tem que respeitar. Exatamente, né? Hoje eu entendo plenamente que nós temos que respeitar a opinião das pessoas, a forma que elas veem, as decisões delas. Se elas são assim, Deus quer assim, Deus as fez, então eu não tenho que me meter, eu não posso manipulá-la, né? Até um tempo atrás, eu gostava muito, eu me sentia dona sobre a vida dos meus filhos quando eram crianças, né, adolescentes. E eu determinava, né, eu era estúpida, eu fazia assim, ó, faz favor, fazia assim, igual, né?
me senti autoritária. Eu era autoritária. Um dia o Senhor me repreendeu. Falei assim, você é muito autoritária. Para com isso. E aí eu pedi perdão a eles, né? Então tudo lá em casa, hoje em dia, não tem um dia que a gente não fala assim, ó, perdoa pelo que eu fiz, tá? Hoje, até principalmente quando a gente vai para a rua, nós vamos acertar aqui primeiro, né? Nós lá em casa, eu, meus 2 filhos, né, que moram comigo e meu neto, falo assim, ó, perdoa pelo que eu fiz, tá? Em nome de Jesus, me perdoa. Eu também te perdoo. Não, meu irmão, tá perdoado, em nome de Jesus. Então, não dá brecha, né? E foi um dia que o Senhor trouxe também meu pai, né? Uns anos depois, eu já tinha filhos e netos, e ele aceitou o Senhor. Isso foi uma alegria muito grande, né? Porque ele tinha um coração duro, mas nada é impossível para o Senhor. E meus pais se casaram, né? Diante do Senhor, né? Neste movimento, e quem realizou esse casamento na época foi o irmão Sérgio Alves, quando ele, acho que foi a última visita dele no Rio de Janeiro, né? Que fez o culto lá na igreja, né? E o mais interessante, assim, que eu vi assim na vida do meu pai, é que sempre quando cantavam o louvor Jeová Jirê, né? Que foi cantado ontem no culto, no final do culto aqui de Cachoeira, aquele louvor, ele tomava o meu pai. Ele chorava, ele fechava os olhos, assim, com uma atitude de reverência diante do Senhor. Se ele estava sentado, todo mundo sentado, ele não ligava. Ele se levantava e a gente via ele tremendo, chorando ali. E enquanto o louvor estava sendo tocado, ele dizia, amém, Senhor. É verdade, Senhor. Louvado seja o teu nome. Então eu vi como Deus amava meu pai, né? Com todo aquele jeito difícil de ser, né? Porque ele passou por muitas dificuldades na vida dele. Mas o mais importante é que eles hoje não estão mais conosco, ou recolheu todos os 2, mas eles foram resgatados das trevas, né? E hoje estão descansando, esperando aquele grande dia maravilhoso que eu hei de revê-los, né? Meus irmãos, né? Não mais meu pai e minha mãe, são meus irmãos, né? E é uma felicidade, né? E eu vejo assim que agora no final do tempo, né? Estamos chegando em momentos cruciais que a gente sente o peso, sente a dificuldade, né? Que eu tenho que me consagrar mais. E quando eu não dou as primícias, meu dia é horrível. Eu não consigo ouvir a voz do Senhor, eu não consigo fazer nada de produtivo para Deus, né? Então eu vejo assim, eu agradeço muito a Deus por estar nesse movimento, né? E, inclusive até para vir ao encontro, depois que conseguimos resolver a questão da passagem aérea, muita gente vai falar, mas você vai viajar, você vai ser barrada com essa coisa de Covid. Você tomou vacina? Você tem que tomar vacina. Eu falei assim, não vou tomar vacina. Deus não falou nada comigo. Não, o irmão Sérgio não manda na vida de ninguém. Ele sempre fala, ore ao Senhor. Fale com o Senhor. É o Senhor que vai te dizer o que você tem que fazer. E Deus não tem falado nada comigo. Então, eu até compartilhei com a minha filha, falei assim, filha, se Deus está abrindo essa porta, está movendo céus e terra, né? Porque se não houver oração, consagração, Deus não consegue se mover. Eu não acredito que chega lá no aeroporto eu vou ser barrada. Não acredito nisso. Não, eu vou sim, nós vamos e vamos voltar e não vai acontecer nada. E não aconteceu, Elisama. Pelo contrário, fomos bem, passamos 30 minutos de turbulência do Rio de Janeiro a Brasília, mas eu não estava nem preocupada quanto a isso. Eu falei assim, eu estou na tua mão, né? Eu estou aqui, né? Eu sei que eu vou. Márcia, faz quantos anos que você aceitou a Cristo? Olha, primeiramente eu aceitei a Cristo quando eu tinha 19 anos. Nossa, eu era muito rebelde. Mas no dia que eu conheci o Senhor, eu sempre dizia assim, né? Olha a nossa ignorância, né? A palavra de Deus diz assim, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Então, no dia que eu li essa passagem aqui, que está em João 15, versículo 16, que diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, eu estava enganada, eu achava assim, não, quando eu conheci Jesus, quando eu
quando eu aceitei Jesus, né? Então, nós sempre temos que estar voltado, não importa o tempo de vida cristã, de estrada. Isso para Deus não é nada, né? É verdade. Então, eu conheci Jesus, o Senhor me trouxe, me resgatou aos 19 anos. Mas tive muitas experiências com Ele, assim, de andar na rua, no ônibus, assim, estar orando a Deus. Até porque antes de aceitar Jesus, eu fugia dos cristãos, né? Às vezes os cristãos batiam lá, né, na porta da minha casa, eu passava assim pela janela, eu me escondia, assim, meu Deus, lá vem esses crentes. Ai, Deus me livre, eu dizia assim, Deus me livre, eu ser crente, olha lá, usar uma saia comprida dessa, umas roupas cafona. E qual o segredo, assim, para você ter se mantido, né, buscando o Senhor, buscando para que essa chama não apague, né? Hoje a gente tem enfrentado muitas tribulações, né? E muitos irmãos, a gente sente aquela chama diminuindo, as pessoas se afastando, até com pouco tempo de conversão, né? Então, já fazem alguns anos que você conheceu a Cristo, mas nunca se afastou do Senhor, né? No sentido assim, vou pro mundo, não quero mais saber, né? Vou passar um tempo longe de Deus, porque afinal Deus está dentro de nós, né? Então não tem nem como sair. Mas aquele momento assim que às vezes as pessoas têm e depois elas se desviam e não voltam mais, né? Qual o segredo assim para você ter mantido a tua fé diante de várias circunstâncias, de percalços, de passar por vários movimentos também, mas a chama do Senhor, a comunhão, a busca, isso nunca morreu, né? Não, nunca morreu, porque eu sempre dizia para o Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou morrer. Então, eu sempre buscava ouvir a voz do Senhor. E, Elisama, eu não vou dizer para você que eu não escorreguei. Sim. Tinha momentos que Deus permitiu viver situações para que eu entendesse que o falar dele, o conselho dele é agradável, perfeito e justo, né? Que eu não poderia ser guiada pelas minhas emoções, pelo meu parecer, pela minha forma de ver aquela situação ali como atrativa para mim. E que quando surgia ideias, eu achava que era eu que estava tendo essas ideias, que as minhas ideias, os meus projetos eram melhores do que Deus. Porque né? a vida com Deus é um constante aprendizado, né? Exatamente. Se a gente estudar a história lá de Moisés, a gente sabe a história deles inteira, né? Mas eles viveram uma vida com Deus caindo, levantando, aprendendo, tomando atitudes erradas. É um processo que todo mundo vai passar, né? Exatamente. Mas essa chama de estar ligado em Deus, estar conectado em Deus, né? Essa força de buscar, isso realmente é algo que nós estamos faltosos, eu vejo hoje na igreja, né? É verdade, Elisama. Eu posso dizer para você que se eu não estiver na mesa, o que é a mesa? Ministério da Palavra, TV Menorá, são os programas que são liberados pelo Senhor, né? Gratuitamente, né? E para nosso crescimento de vida. E eu tenho tomado para mim como experiência, ainda mais agora nesses últimos meses, quando o irmão falou, você não precisa, para você crescer em vida, resolver seu problema, você não precisa ficar agarrado ao homem. A mesa está ali, ó. Você vai ali na TV Menorá por assinatura, você vai lá ver. Conflito familiar, você vai ali ver. Você está em submissão, vai entrar ali. Digita o título e você entra ali, está ali e você começa a ouvir, se alimentar. É igual como Deus fala, né? Josué capítulo 1, versículo 8, medita na palavra, no livro desta lei de dia e de noite. Então, medita nesta lei de dia e de noite, também não está só inserida a palavra em si, que é a mais importante, a qual eu não devo largar, ninguém deve largar. É o nosso manual, né? Onde nos leva a ser uma pessoa de sucesso. Né? Como o Ministério da Palavra, você quer ter sucesso, você quer ter paz, você quer ter alegria, quer ter paz dentro de casa, não quer que te falte nada, vá para a palavra. Obedeça ao Senhor, custe o que custar. Então, eu tenho tomado para mim como experiência, eu tenho posto Deus à prova, falei assim,
Então tá, eu busquei lá um assunto na TV Menorá, né, a questão do medo, e comecei a ouvir, a meditar, a orar, me consagrar, né, porque sem consagração não tem como, né, vencer a caixa de demônios, né, que tem dentro de nós, né, as nações inimigas, para o Senhor encerrar na carne, né, e quando encerra a gente não pode afrouxar, né, porque eles voltam com força total, né, e só Deus, né, misericórdia, não gosto nem de imaginar. Então ali eu vi as mudanças acontecendo dentro de mim. Não que eu estou impedida de procurar um irmão, de compartilhar, que a palavra de Deus diz que nós devemos procurar um irmão, está com dificuldade, a gente não consegue naquela área vencer, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo confessado. Então Deus, às vezes, muitas das vezes, quer nos levar a confessar com alguém, para aquela pessoa ali, né, a pessoa que o Senhor mostrou, assim, não, é aquela ali, eu vou compartilhar com ela, eu vou me desabafar com ela, para ela me ajudar, porque nós somos um corpo, né? Então eu também tenho feito isso, né? E a nossa fé não pode estar dependendo, né, de uma pessoa. Exatamente, é da palavra, da mesa. Cristo, né? Exatamente, dos materiais que são preciosos, né? Os materiais que o Senhor tem liberado, né? Eu confesso a você, sou muito preguiçosa para ler, mas para ler, eu tenho que estar orando, jejuando, pedindo, clamando ao Senhor para romper isso dentro de mim, né? Porque aí quando até esses vídeos da irmã Grace, né? Que ela fala assim, olha, os livros é pequenininho, só tem poucas páginas. Aí eu falei assim, deixa eu ver quantas páginas tem. Olha, para você ver, já é o racionalismo, né? Eu não tenho que ficar olhando isso. Imagina a Bíblia, que tem mais, não sei quantas páginas, não lembro agora, mas eu tenho que ler. Se eu não ler, não meditar, não me alimentar, como é que Deus vai mudar em mim? Eu vou ser uma testemunha dentro de casa. Né? É uma dificuldade, né? Que a igreja, ela começa dentro de casa. É verdade. Então, as mensagens de edificação têm sido algo assim muito importante para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, para a minha família, e estar em comunhão com o corpo, né? Porque eu muito me preocupo com isso, porque a palavra diz que aquele que não congrega está pecando, né? Mas eu também fico assim, muitas das vezes a igreja lá do Senhor Jesus no Rio de Janeiro, o Senhor falou, qual é a sua motivação por estar aqui? O que te levou, que te trouxe para cá? Qual foi a motivação? É para aparecer? É para quê? Então, eu vejo que eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso estar ali na comunhão com meus irmãos, que daqui a pouco, nem fisicamente, nós vamos poder estar assim, né, conversando lado a lado, né? Então, eu vejo que a mesa do Senhor, as mensagens de edificação, os encontros regionais, os microencontros, quer dizer, tem sido assim, para mim, para minha família, algo assim precioso, que tem nos acrescentado muito. Com certeza. Entendeu? Né? É isso, a gente não pode nunca, as brasas, né, tem que estar sempre juntas, né, e a mesa do Senhor nos ajuda, nos auxilia, e graças a Deus, Deus providenciou toda essa tecnologia, né, para que a gente possa ter assiste, né, virtualmente uns aos outros, os cultos, tem as transmissões, e isso de certa forma nos aproxima, a gente fica sabendo do que está acontecendo nos outros lugares, os testemunhos dos outros irmãos, e isso facilita muito, né, a gente ter aquele crescimento devido, porque a mesma dificuldade que eu tenho, o outro irmão lá, não sei de que cidade, também está passando, né, e a gente se identifica muito. Sim. Quando há, né, o compartilhar. Então, graças a Deus, que Deus possa mover a todos nós para mantermos acesa, né, a chama do Espírito dentro de nós, possamos, como diz na palavra, né, batalhar pela fé, que é isso que Deus quer de cada um de nós nesse momento, né, nós não venhamos deixar morrer essa semente, essa chama do Espírito dentro de nós, mas possamos estar ali sempre na verdade, buscando o Senhor diariamente, né, na comunhão com todos, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, possa nos encontrar vivos, né, ativos e com as nossas lâmpadas acesas, né, buscando o Senhor. Amém. Márcia, te agradeço por vir aqui compartilhar conosco, né, que Deus possa abençoar grandemente o teu retorno e possa frutificar na cidade do Rio de Janeiro, né, que Deus possa manter aqueles irmãos todos que estão lá e possam resplandecer a luz de Cristo.
Amém. Amém. Eu agradeço pela oportunidade e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Então, esperamos que você tenha se identificado, gostado através desse testemunho, desses relatos. Nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.